Oi, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô, graças a Deus, ótima. Como eu falei, né? Assim, parece que eu tô cansada, meus olhos estão um pouco vermelhos, mas tá tudo bem. Bom, hoje eu vou ler outra palavra que eu tirei, assim com o Senhor, né? Que é: o filho sábio acolhe a instrução. Provérbios 13, que é o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba arruinado. Depois, se vocês tiverem tempo, leia o 13 todo, que ele é muito bom. Também fala assim sobre os justos odeiam os falsos, mas os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm uma grande riqueza. Enfim, hoje eu vim falar com vocês de uma coisa muito, muito importante que eu acho pra mim e que eu quero dividir com vocês. Que hoje eu fui na escola da minha filha e sobre uma palavra chamada educação. Essa palavra realmente tem umas, assim, às vezes ela foge de algumas pessoas, né? Que é a educação. A educação não ocupa espaço. Educação, você não precisa ser rico, você não precisa ser pobre. Você tendo educação, assim, você já tem um tesouro, né, na tua vida, que é a educação. Mas o que eu vim falar hoje é que chegou uma mãe lá na escola, tá, e ela estava muito exaltada porque o filho fez isso, que o filho eu acho que tinha derrubado e não sei o que ele fez, foi muito mal educado com a professora. Então a mãe foi chamada até a secretaria, tá? E aí nós estávamos assim entre umas mães conversando, né, sobre o que aconteceu. Então nós estávamos sentadas, daí perguntaram pra mim o que eu achava, tal, né? As mães conversando, eu falei assim, uma coisa que eu aprendi muito, porque minha mãe é professora de 1ª a 4ª série, da universidade, dá aula pra faculdade, tudo. E uma coisa que a minha mãe sempre falou, sempre: educação não ocupa espaço. Você pode ser rico, pobre, você tem que ter educação. E a educação que a minha mãe sempre explicou vem de dentro da sua casa. O seu filho não vai aprender a educação lá na escola. A escola vai fazer a parte do acadêmico. O seu filho ele já tem que vir educado. Gritar com o professor, falar palavrão pro professor, responder. Agora aí nós estávamos chegando nessa tese. Uma criança chegou, derrubou a bandeja e a mãe não ficou assim, não chamou atenção, não fez nada, tudo bem. Aí, tudo bem, nós estávamos conversando. Mas eu vou entrar na tese também que eu conheço muitas pessoas que o filho grita, o filho responde. E aí, quando fulano tá na frente de todo mundo, fulano fala assim: olha aqui, você vai apanhar agora. Sua falta de educação. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é culpa dos nossos filhos. A criança que é mal educada não é culpa dela. É culpa dos pais. Por quê? Porque eles crescem, eles são o que a gente quer. Eles nascem, é nós que ensinamos a comer, é nós que ensinamos a sentar, a se postar numa mesa, tudo. Então, se fulano falar que seu filho é mal educado e você sentir as dores, você é culpada. Porque é você que tem que educar teu filho. Sabe? Nenhuma criança é perfeita. Olha, às vezes eu fico aqui olhando as minhas crianças, eu falo pelas minhas crianças, elas são fogo na roupa. Mas uma coisa que eu falo é educação, elas têm. Se não tem, elas vão apanhar e elas vão aprender. Porque respeitar as pessoas, sabe? Comer, falar alguma coisa, isso eu te garanto que elas têm educação. Por quê? Porque eu sempre aprendi isso. Eu venho de uma família super simples, tudo, mas a minha mãe sempre me ensinou, sempre deu educação para mim e para minha irmã. Sabe, sempre sentamos na casa dos outros, não abrimos geladeira, não ficamos pulando no sofá, não fazendo as coisas, porque a minha mãe ensina. Minha mãe sempre ensinou e eu quero passar isso para minha filha, mas não é fácil, porque elas pulam de vez em quando, aí eu tenho que pôr de castigo, fazer as coisas. Mas, quando
eu fiquei muito triste que o filho de uma pessoa foi na casa de uma colega minha, e ela pegou e ficou assim muito nervosa, que a pessoa tava pulando, mexendo nas coisas. Aí ela falou assim, eu não quero mais essa criança aqui na minha casa. Só que daí eu falei assim pra ela, mas não é culpa dessa criança, porque essa criança, ela é um amor de pessoa. Acontece a culpa da mãe dele, ou da mãe dela, entendeu? Que não dá educação pra criança. E é muito triste, porque quem passa pela rejeição não é os pais, é a criança. Entende? E os pais, tipo assim, tem pai que desce até o nível da criança e não dá, tipo assim, aí a criança vê que o pai tá descendo ao mesmo nível, daí ele não quer mais saber de nada, então daí ele acha que ele toma conta do mundo. Sabe? Nós temos que conscientizar que nossos filhos erram, que nossos filhos eles não são perfeitos e que nós estamos aqui para dar educação para os nossos filhos. Não há nenhuma criança assim perfeita, que eu falo no sentido assim, graças a Deus elas têm vida, têm saúde, mas assim, as crianças, elas erram, mas elas erram também por quê? Porque nós somos os espelhos delas. Sabe? Se uma criança não sabe sentar numa mesa para comer, você vai culpar quem? A criança? Não, o pai ou a mãe. Sabe? Por quê? Porque o pai nem a mãe não querem ensinar a criança a sentar para comer ou para fazer ou para ter um hábito. Uma coisa que a escola hoje da minha filha estava comentando muito é que muitos dos pais eles fazem a janta, fazem a comida e estão tão atarefados com o dia a dia que não senta mais para ter um lanche com a família. E o que acontece? Você bota teu filho na frente da televisão e ali teu filho fica comendo, assistindo televisão. E aí aí quando chega todo mundo na sua casa, uma visita, fala, não come na frente da televisão. Mas aí a criança até respondeu pra fulana, mas você me manda eu comer todo dia na frente da televisão? Mãe, todo dia você bota eu na frente da televisão? Nós aprendemos hoje muito lá na escola, na escola das meninas, na parte de assim, numa parte que tem sobre a cultura e sobre a religião, tudo, entrando no fato de Deus, que o Senhor, Ele ama, Ele se agrada no momento que você senta na mesa com o seu filho, ou que você senta, assim, ou que seu filho, mesmo que se você não tenha tempo para sentar com o seu filho esteja comendo, mas ele esteja toda reverência para Deus. Como que ele vai abençoar esse alimento olhando para uma televisão o tempo todo? Como que você, pai, ou você, mãe, quer cobrar do seu filho quando você está num lugar? Não fica comendo olhando para a televisão, sendo que você senta com o prato na frente, você come, você não olha para os lados, você não tá vendo teu filho correr, não tá vendo o cachorro latir, não tá vendo a mulher te chamar, ou a mulher não tá vendo você chamar, porque você tá vidrada ali numa coisa que no momento do teu lazer com Deus, da tua paz, do teu agradecimento por essa comida, ter sempre esse alimento sobre a tua mesa, você tá ali na frente da televisão, você não para um minuto, você já empurra o teu filho, porque você tá muito estressada, muito cansada. Eu entendo e concordo que o dia a dia, que o trabalho não é fácil, é difícil, mas você pode perder um minutinho para sentar com teu filho e ensinar ele. Ensinar como a comer, sabe? A como se prostrar na frente de uma mesa. Porque é triste. É muito triste quando você pega o teu filho, você vai num restaurante com outra pessoa e naquele momento você quer fazer uma criança de 6 anos ou 7 anos ou sei lá, 12, 15 anos. Naquele momento, para você não ficar envergonhado, você quer ensinar a criança a comer. Com garfo e faca, sentar, ter bons modos na mesa, em um minuto, em questão de meia hora, de uma hora que você tá ali, sendo que você tem o tempo todo da vida para ensinar seu filho. E você não ensina, porque às vezes você não ensina porque você não quer, porque você tá cansado, porque você acha que isso é perca de tempo. Às vezes, cada hora você dá uma desculpa, mas é seu filho que tá crescendo, é sua criança que tá crescendo. Então você tem que dar uma educação melhor pro seu filho, você tem que tentar ajudar. Eu falo isso não para vocês, estou falando isso para repartir, sabe? Eu tento sempre. Meu marido, às vezes, ele fica muito pé da vida comigo, porque eu fui criada até assim,
talher pra... Eu sou de uma família super simples, né? Mas a minha mãe sempre me ensinou. É um talher pra sopa, é um garfo pra salada, é um garfo pra carne, é um garfo pra isso. Então, eu sempre tive esse meio, assim. Eu sempre comi com o prato, depois um outro pires, aí depois a xícara, depois um monte de coisa na mesa. Eu sempre comi. Eu sempre, assim, tive esses alimentos na minha casa, assim, não tinha, assim, como eu posso dizer, não era aquela mesa farta, mas eu sempre tive todos esses tipos de talheres, essas coisas. E eu gosto de xícara, eu gosto de pires, eu gosto de açucareiro. E por mim, eu faria isso todos os dias, na parte da manhã, todos os dias. Mas o que acontece? Meu marido, ele fala assim, não precisa tudo isso, não precisa tudo aquilo. Mas eu faço. Eu faço na hora do almoço, eu não monto aquela mesa, assim, repleta de pratos, mas eu ensino sempre as minhas filhas a comerem de garfo e faca, sabe, a sentar, porque às vezes é muito triste, assim, não é culpa da criança, entenda uma coisa dessa, eu não tô falando de filho de ninguém, graças a Deus, isso nunca passou ainda aqui em casa, graças a Deus, porque senão vai pensar que eu tô falando de alguém e não tô, sabe, tem crianças que tá comendo a comida. É o jeito que ela aprendeu, mas ela tá com o dedo lá dentro, ela tá empurrando a comida com a mão, com o dedo lá dentro. Por quê? Porque a mãe não ensinou a comer com uma faca. Aí você vai num restaurante, você se sente envergonhado, você quer ensinar o seu filho a comer em 5 minutos, com um garfo e uma faca, não tem como. Aí você estressa a criança, você fica nervosa, fica bicuda, fica com raiva. Não quer passar vergonha no local onde você tá, quer da educação, quer que teu filho senta, fica quieto, faz isso. Por quê? Porque você não quer passar vergonha. Mas então, procura fazer antes, sabe? Ainda há tempo de você sentar e ensinar a sua criança a comer, a ter bons modos, a sentar, a ir para casa das pessoas. Não é fácil, porque eu tenho 2 abençoadinhas aqui que elas pulam, elas correm, sabe? Mas educação, eu te garanto que elas têm. Educação, respeito pelas pessoas, palavrões, sabe? Às vezes você fala um palavrão horrível na frente do seu filho, igual uma pessoa contou pra mim que a criancinha de 3 anos, né? Ela tem 3 aninhos e quando parece que a água tá ligada, uma coisa, ela fala assim, what the fuck water? Tipo assim, que porra de água, que foda essa água. Uma criança de 3 aninhos falando esse tipo de palavrão. Sinceridade. Você acha que isso é certo? Uma criança falar um palavrão desse? Que aqui nos Estados Unidos é um palavrão horroroso. E no Brasil também é um palavrão. Se a pessoa, uma criancinha falar de 3 aninhos que me perdoa os palavrões, mas que cacete de água, que porra de água. Gente, por favor, né? É uma criança e ela tá aprendendo com quem? Com o espelho da casa dela, com os pais dela. Então, se nós falamos os palavrões, aí você quer brigar que teu filho, quando tá na frente de outra criança, fale um palavrão, que você fala pra ele não falar, não sei o que, mas você fala. Aí você quer dar educação e mostrar pra todo mundo ali naquela sociedade que você tá, não fala isso que é feio, eu não sei porque que fulano tá fazendo isso, eu não sei porque fulano tá fazendo. Tá sempre fazendo. Não justifique os erros do teu filho, ajude ele. Mostra pra ele que tá errado. Porque não é bonito uma criança falar palavrão, me desculpa. Não é bonito uma criança de 3 aninhos falar esse tipo de palavrão. Ou uma criança de 6 anos conviver com qualquer pessoa e falar esses tipos de palavrão. É isso que nós queremos para nossos filhos? É esse tipo de qualidade de vida? Sabe, é que nós conversamos hoje. Eu não acho que isso é uma qualidade de vida boa. Então, se você é acostumado a falar palavrão, se você é acostumado a gritar, eu já falei sobre grito que nós estamos. Se você é acostumado a fazer coisas, desrespeitar a tua esposa na frente do teu filho, aí depois você fala, você tem que respeitar o papai. Ou senão você desrespeita a mãe. Tem que respeitar a mamãe, neném. E o neném não respeita? É o quê? É culpa do neném? Não, é nossa. A culpa é nossa, porque nós nos respeitamos na frente dos nossos filhos. Mesma coisa que eu falei para uma amiga minha. Eu vou continuar esse vídeo em outro, porque já tá acabando meus minutos. E então, gente, eu quero deixar para vocês que eu vou continuar no outro vídeo falando sobre a educação. E vou falar sobre o meu trabalho também que eu faço sobre a educação com criança, tá bom? Beijo, fique com Deus.